A Primeira Guerra Mundial. Causas, desenvolvimento e consequências. A Primeira Guerra Mundial, um conflito global que abalou o mundo entre 1914 e 1918, envolveu nações de diversos continentes, incluindo o Brasil. Neste vídeo, vamos explorar as causas, antecedentes e desenrolar desse conflito que ficou marcado na história como a Grande Guerra. Vamos lá? A Primeira Guerra Mundial foi um marco na história da humanidade. Foi a primeira guerra do século XX e o primeiro conflito em estado de guerra total. Aquele em que uma nação mobiliza todos os seus recursos para viabilizar o combate. Estendeu-se de 1914 a 1918 e foi resultado das transformações que aconteciam na Europa, as quais fizeram diferentes nações entrar em choque. O resultado da Primeira Guerra Mundial foi um trauma drástico. Uma geração de jovens cresceu traumatizada com os horrores da guerra. A frente de batalha, sobretudo a ocidental, ficou marcada pela carnificina vivida nas trincheiras e um saldo de 10 milhões de mortos. Os desacertos da Primeira Guerra Mundial contribuíram para que, em 1939, uma nova guerra acontecesse. Mas isso é conteúdo para um próximo vídeo. Antecedentes da Primeira Guerra Mundial. A Segunda Revolução Industrial, iniciada em 1870, elevou a competição entre empresas e também entre os estados a um novo nível. Pequenas indústrias faliam ou eram compradas por empresas muito maiores do mesmo ramo, formando a União das Empresas. A União estava em busca de monopolizar a produção, o preço e o mercado de determinado produto. Contudo, para uma indústria crescer tanto, algumas coisas eram necessárias: mercado consumidor, mão de obra e matéria-prima. Eventualmente, esgotaram-se esses fatores na Europa, o que levou os países do Velho Mundo a ter que buscar por novas colônias a fim de ter mercado consumidor, mão de obra e matéria-prima, gerando uma corrida imperialista. Além disso, essa corrida conferiu uma nova importância aos antigos territórios europeus na África e na Ásia, já ocupados séculos antes. A partir de então, ter colônias era essencial para alimentar a Segunda Revolução Industrial. O conflito teve origens nas tensões acumuladas ao longo do século XIX. A Revolução Industrial e o imperialismo foram fatores-chave, com as potências europeias buscando novos mercados e recursos em uma corrida imperialista que levou à disputa por colônias. Corrida armamentista e paz armada. A disputa entre os países não ficou apenas no setor econômico. Como o crescimento de um estado gerava desconfiança em seus vizinhos que temiam perder seus territórios para a expansão imperialista do outro, os países passaram a fortalecer seu estoque de armas. Foi a Segunda Revolução Industrial, com suas máquinas elétricas e motores a combustão, que permitiu o crescimento da produção bélica em uma escala nunca vista antes. Isso levou a um fenômeno conhecido como paz armada, que durou de 1871 até o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Ou seja, conforme a Alemanha crescia, por exemplo, a desconfiança por parte da Inglaterra aumentava. Buscando garantir sua segurança, os ingleses fortaleciam suas forças armadas para estarem preparados caso os alemães agissem de forma prejudicial a seus interesses. Consequentemente, a Alemanha também se sentia ameaçada e acabava fortalecendo seu arsenal bélico. A lógica da paz armada é bem representada pela frase "se queres a paz, prepare-se para a guerra". A Alemanha colecionava inimigos. O período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial também foi marcado por um ódio discriminatório. Em outras palavras, muita gente não estava gostando da ascensão política e econômica que a Alemanha vinha conquistando desde sua unificação. A França, que perdeu a Guerra Franco-Prussiana entre 1870 a 1871 e teve que entregar a região da Alsácia-Lorena rica em minério de ferro aos alemães, cultivando assim um sentimento de revanche. Por sua vez, os russos não reagiram bem à tentativa alemã de construir uma estrada de ferro ligando Berlim a Bagdá, capital do Iraque. A insatisfação era justificada pelo fato de a estrada cortar regiões ricas em petróleo, sobre as quais a Rússia pretendia estender sua influência. Já os ingleses não estavam contentes com a concorrência industrial alemã, que ameaçava o monopólio da Inglaterra em diversos mercados. Os Estados Unidos também compartilhavam dessa visão, pois viam a influência política e econômica da Alemanha se espalhar por importantes países da América, como o Brasil. A ascensão alemã gerou hostilidades, com a França buscando vingança, os russos se opondo à expansão alemã e os ingleses e americanos preocupados com a concorrência industrial alemã.
As tensões se agravaram, alimentando o cenário pré-guerra. Se vocês gostaram do conteúdo, deixe nos comentários se querem parte 2. Inscrevam-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.